Jesus, Deus de milagre, a igreja está unida, reunida no teu nome, orando, porque aqui está em nossas mãos esses pedidos de oração. Eles escreveram porque têm fé, e eu quero crer que a oração desta igreja sobe junto ao altar de Deus, responde a nossa oração, cure, liberte pelo amor do teu nome. Usamos também de autoridade para que os céus se abram nesta noite. Querido Espírito Santo, abençoa o Davi que estará pregando, usa nas tuas mãos como sempre tu tens usado, em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a igreja nessa noite com a paz do Senhor. Peço que os irmãos abram comigo suas Bíblias. Livro do profeta Abacuque, capítulo 3 e o versículo de número 18. Livro do profeta Abacuque, capítulo 3 e o versículo de número 18. Quero expressar minha gratidão a Deus por essa oportunidade que Ele me concede de poder estar aqui para fazer menção da sua palavra. Também sou grato a Deus pela vida dos nossos pastores que têm confiado em nosso ministério. Que Deus abençoe as suas vidas e abençoe a vida de cada irmão que está aqui nessa noite. Livro do profeta Abacuque, capítulo 13, o versículo 18. Quantos encontraram, me confirme com amém? A palavra de Deus vai nos dizer assim: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Tome seu assento nessa noite, adorando, exaltando e glorificando ao nome do Senhor, porque Ele está neste lugar e Ele é merecedor de todo o nosso louvor e de toda a nossa exaltação. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Meus irmãos, a nossa vida, ela é repleta de perguntas, de questionamentos. Nossa vida, ela é repleta de dúvidas que todos os dias elas surgem em nossos corações. Todos os dias nós nos deparamos com algumas interrogações e muitas das vezes, ao nos depararmos com essas interrogações, com esses questionamentos, muitas vezes nos perguntamos como isso aconteceu, como isso está acontecendo, o porquê está acontecendo. Muitas vezes nos perguntamos quando vai se cumprir as promessas que Deus fez, quando vai acontecer o milagre na minha vida, quando Deus vai abrir a porta. São muitas as perguntas que muitas vezes elas nos cercam e muitas vezes nos rodeiam. E algumas das vezes, irmãos, nós nos deparamos com algumas perguntas, alguns questionamentos que parece que não tem resposta, parece que nós não encontramos resposta para estes questionamentos. E isso causa em nossos corações mais dúvidas. E também começa a causar dentro de nós aborrecimento, tristeza, porque nós não encontramos a resposta para aquilo que queremos. Mas ao contrário também existem perguntas que nós nos fizemos, ou muitas vezes fizemos a Deus, que nós recebemos a resposta. E isso alegra o nosso coração, e isso nos fortalece, nos dá ânimo e nos dá coragem para seguir adiante. Quando nós olhamos para a vida deste homem chamado Abacuque, nós vamos perceber que da mesma maneira que nós, Abacuque também tinha em seu coração alguns questionamentos. Abacuque também tinha em seu coração algumas interrogações, algumas indagações que ele fazia a Deus. Quando nós olhamos o primeiro capítulo do livro de Abacuque, nós vamos ver Abacuque fazendo algumas perguntas ao Senhor, dizendo: até quando, Senhor, eu clamarei, e tu não me escutarás? Até quando eu gritarei violência, e não me salvarás? Abacuque tinha alguns questionamentos em seu coração, pois ele estava vivendo em um período onde havia em Israel uma grande crise moral e uma grande crise espiritual. O povo de Deus havia
se afastado de Deus por causa das suas transgressões e por causa dos seus pecados. E Abacuque, vendo a situação do povo, Abacuque, vendo tudo que ele estava vivendo, ele vai fazer alguns questionamentos a Deus. O livro dele então começa com algumas perguntas, alguns questionamentos, e parece que Abacuque começa a perguntar e Deus não responde. Abacuque começa a questionar e Deus está em silêncio. Mas a Bíblia vai nos dizer que agora Deus, Ele vai ouvir as perguntas de Abacuque. Deus, Ele vai ouvir os questionamentos a quais este homem estava fazendo. E no versículo de número 5, Deus vai falar com Abacuque e com o povo de Israel, dizendo: vede entre as nações, e olhai e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realiza em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Deus, em meio às indagações de Abacuque, Ele vai fazer uma promessa. Em meio às indagações de Abacuque, Deus vai estabelecer um propósito, dizendo: eu vou fazer coisas grandes no meio de vós, coisas que vocês não vão entender, coisas que vocês, quando olharem, não vão acreditar. Deus agora então estabelece uma promessa. Só que o mesmo Deus que estabeleceu a promessa, Ele vai continuar dizendo: eu estou levantando a Babilônia, nação amarga e apressada. Deus estava dizendo para o povo que antes dele cumprir a promessa a qual Ele estava estabelecendo, o povo iria passar por um momento de sofrimento, o povo ia passar por um momento de cativeiro, o povo iria passar por um momento de dor. Deus então, antes de cumprir a promessa, Ele vai provar o povo. Antes de cumprir a promessa, Deus, Ele vai permitir com que a Babilônia, os inimigos, eles venham oprimir o povo de Israel. E eu entendo, ao olhar para essa história e para a Bíblia Sagrada, que toda a promessa que eu e você recebemos de Deus, ela é antecedida por alguns momentos difíceis. Toda a promessa que eu e você recebemos de Deus, ela é antecedida por alguns momentos trabalhosos. Assim foi com o povo de Israel. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que para Davi, ele poder alcançar a promessa e se tornar rei em Israel, antes ele teve que derrotar o urso, antes ele teve que derrotar gigante, antes Davi teve que passar pelo processo do sofrimento. Também quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que Jesus, antes de viver a promessa a qual iria se cumprir na vida dele, a Bíblia diz que quando Jesus ele é batizado, os céus se abrem, o Espírito de Deus ele aparece e diz que este é o meu Filho amado, a quem me comprazo. Mas o mesmo Espírito que testifica do Filho, a Bíblia diz que o Espírito leva Jesus ao deserto, porque antes de viver a promessa é necessário passar pelo deserto. E muitas vezes, irmãos, nós estamos passando pelo deserto, muitas vezes estamos passando pela luta e não entendemos o que está acontecendo. Mas nessa noite o Senhor nos trouxe aqui para nos dizer que o deserto, a luta, a adversidade, ela não é para nos matar. A adversidade não veio para nos destruir. Todo o deserto ele vem para nos fortalecer. Todo o deserto ele vem para nos dar ânimo. Todo o deserto ele vem para nos fazer fortes. Aleluia! Aleluia! O povo, antes de viver a promessa, precisava passar pela prova, para eles estarem preparados para viverem a promessa de Deus. E muitas vezes nós, irmãos, passamos pela prova, pelo vale e não entendemos. E assim, quando Abacuque ele ouve Deus dizer que o povo iria ser oprimido, Abacuque vai continuar questionando e dizendo: Senhor, até quando o ímpio ele
vai prevalecer sobre o justo. Abacuque ainda não está entendendo o propósito que Deus quer realizar no meio do povo. Abacuque ainda não está entendendo que a promessa de Deus, ela vai se cumprir independente do que acontecer, porque a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então, se Deus prometeu, pode vir a adversidade, a promessa vai se cumprir. Se Deus prometeu, pode vir deserto, a promessa vai se cumprir. Se Deus prometeu, pode vir sofrimento, mas a promessa ela vai se cumprir. Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer, independente do que você está enfrentando, independente do que você está passando, a promessa de Deus vai se cumprir na tua vida. Aleluia, a promessa vai se cumprir. Abacuque então vai continuar agora questionando a Deus. E quando nós olhamos agora para o capítulo 2, nós vamos ver que Deus novamente vai responder os questionamentos de Abacuque. No capítulo 2, a Bíblia vai dizer que o Senhor, Ele aparece a Abacuque em uma visão. E ele vai dizer para Abacuque, escreve a visão e torna bem legível sobre as tábuas, para que a possa ler o que correndo passa, porque a visão é ainda para o tempo determinado. Oh glória! Quando eu leio esta palavra, quando eu leio esta visão a qual Deus está falando com Abacuque, eu entendo que Deus, Ele está em outras palavras dizendo, Abacuque, o sofrimento que o povo está enfrentando, ou o sofrimento que o povo vai enfrentar, ele não é eterno, ele terá um fim. A prova que o povo está enfrentando, ela não é eterna, ela terá um fim, ela tem um tempo determinado. Deus estava dizendo para o povo, todo sofrimento, toda dor, ela não é eterna, ela terá um fim. E Deus trouxe alguém aqui nessa noite para dizer, toda dor, todo choro, toda lágrima não é eterno, ela vai ter um fim, e quando chegar o fim, você vai viver a promessa de Deus. Aleluia. E na visão ele vai mandar com que Abacuque, ele venha escrever em uma tábua, eis que a sua alma se incha, e não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Deus aqui estava ensinando Abacuque, e ensinando ao povo de Israel, que no meio da provação, que no meio da adversidade é o momento em que nós devemos exercitar a nossa fé. No momento da adversidade não é momento de questionar. O momento da luta não é momento de indagar. O momento da prova não é momento de perguntar, é momento de exercitar a fé, porque Deus está dizendo, o justo, ele viverá pela sua fé. Oh glória, aleluia. Abacuque então agora ele começa a entender o projeto que Deus tinha para o povo de Israel. Abacuque começa agora a entender o que Deus queria realizar no meio do povo. Então quando ele começa a entender o propósito de Deus, quando ele começa a entender que o sofrimento ele é passageiro, quando ele começa a entender que a provação ela é passageira, Abacuque ele vai começar a orar a Deus. E em sua oração, Abacuque ele vai dizer, eu ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica, e na ira lembra-te da misericórdia. Abacuque, quando ele começa a entender o propósito de Deus, ele vai se colocar em oração, e vai começar a usar a sua fé. E ao invés de Abacuque reclamar,
E ao invés de Abacuque continuar questionando, e ao invés de Abacuque continuar indagando Deus, ele vai começar a orar e dizer: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Aleluia. Abacuque entendeu que no meio da luta nós devemos estar em constante oração. No meio da adversidade nós devemos estar em constante oração. Quando Abacuque ora esta oração dizendo: aviva a tua obra, ele não está orando por ele, mas ele está orando pelo povo de Deus. E ele vai pedir: na ira lembra-te da misericórdia. Ele está pedindo para que Deus venha ter misericórdia do povo. Abacuque, ao entender o projeto de Deus, ele vai se tornar um intercessor no meio da adversidade. E Deus nessa noite vem aqui procurar se existem intercessores no meio desta terra que estamos vivendo, se existem intercessores no meio deste mundo em que estamos vivendo. Paulo, ele vai escrever nas suas cartas dizendo que nos últimos dias nós viveríamos dias trabalhosos, e nós estamos vivendo dias trabalhosos, mas Deus veio nessa noite procurar uma geração que questiona, não uma geração que pergunta, não uma geração cheia de indagação, mas Deus está procurando um povo nessa noite que ore. Deus está procurando um povo que interceda. Deus está procurando alguém que esteja dizendo: aviva a tua obra, Senhor, aviva a tua obra, Senhor, aviva a tua obra. Será que tem alguém aqui nessa noite que chegou neste culto para interceder? Será que tem alguém aqui nessa noite que está deixando de lado os questionamentos, as dúvidas e as perguntas, e nessa noite está se colocando na presença de Deus para interceder? Se tem, levanta a mão e começa a adorar ao nome do Senhor. Quem sabe você chegou aqui dizendo: na minha casa eu estou enfrentando uma grande luta, mas Deus está dizendo: eu te escolhi para ser um intercessor da tua casa, eu te escolhi para ser um intercessor da tua família, eu te escolhi. Oh, glória, aleluia. Aleluia. Onde estão os intercessores nessa noite? Onde estão os intercessores nessa noite? Aonde está você que vem aqui para interceder, para adorar, para exaltar o nome do Senhor? Os olhos do Senhor nessa noite estão sobre este lugar, e Ele está procurando verdadeiros adoradores. Ele não veio procurar uma igreja que questiona, Ele não veio procurar uma igreja que murmura, Ele não veio procurar uma igreja que só quer perguntar, só quer indagar. Ele veio procurar uma igreja que em meio à adversidade abre a sua boca e adora. Ele veio procurar uma igreja que em meio aos problemas levanta a sua mão e glorifica. Ele veio procurar um povo nessa noite que, independente da situação, independente do que está acontecendo, adora ao Senhor. Aleluia. Abacuque agora então está entendendo o propósito de Deus. E quando Abacuque ele entende o propósito de Deus, ele vai entender algo interessante. Que ele não precisa viver por aquilo que ele tem, mas que no meio deste tempo difícil, ele precisa viver pela sua fé. Abacuque ele entende que não é mais necessário ele viver por aquilo que ele tinha, mas por aquilo que ele cria. Então no capítulo de número 3, Abacuque entendendo o propósito de Deus, e ele entendendo que questionar não adianta, murmurar não adianta,
que era necessário ele usar a sua fé. Ele vai começar a dizer: porquanto, ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e não haja mantimento nos campos, e as ovelhas fujam da malhada, e não haja vacas nos currais, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque está dizendo: a partir de hoje, eu não vivo pelo que eu tenho, a partir de hoje, eu vivo por aquilo que eu creio, a partir de hoje, eu não vivo pelo mantimento que eu tenho, a partir de hoje, eu vivo pela fé depositada no meu Deus. Abacuque está nos ensinando uma lição, que enquanto nós estamos olhando para os mantimentos desta terra, enquanto nós vivemos por aquilo que temos, nada acontece, nada muda, a situação continua como está, mas ele entende que é necessário começar a usar a sua fé. Então ele vai dizer: pode faltar mantimento, pode faltar vaca, pode faltar ovelha, mas a minha fé ela não vai faltar. Ele vai dizer: pode faltar tudo, mas a alegria ela não vai faltar. Por quê? Porque a minha fé está depositada no Senhor. Eu vim nesta noite dizer para você que você precisa usar a sua fé, porque quando você deposita a fé no Senhor, pode faltar um mantimento na tua casa, pode faltar um mantimento na tua família, mas quando a tua fé está depositada no Senhor, você pode perder tudo o que você tem, mas você jamais vai perder a alegria, porque o Deus que te alegra, Ele é maior do que aquilo que você tem para viver. Oh, glória! Aleluia! Abacuque vai começar a entender agora que a promessa que Deus fez, ela vai se cumprir. E ele vai entender então que aquilo que ele está vivendo no momento, aleluia, não vai se comparar com aquilo que está por vir para acontecer. Porque Deus fez a promessa. Deus falou que ia fazer coisas grandes. Deus falou que ia fazer coisas maravilhosas que eles não iriam entender. Deus falou que ia fazer coisas que eles iam olhar e não iam acreditar no que estava acontecendo. Então, quando o Abacuque ele entende que o que está por vir é maior do que ele está vivendo, ele deixa de questionar e começa a adorar. Quando Abacuque começa a entender que a promessa que foi feita para ele e para o povo de Israel é maior do que a provação do tempo presente que ele estava vivendo, ele deixa de questionar e ele abre a boca e começa a dizer: pode faltar tudo, mas todavia eu me alegrarei no Senhor. Aleluia, aleluia. Deus nessa noite está falando conosco neste lugar, que aquilo que Ele tem preparado para mim, aquilo que Ele tem preparado para ti, é muito maior do que aquilo que você está vivendo. Deus está dizendo nessa noite para você: a luta ela parece ser grande, mas o que eu tenho preparado para você é muito maior do que essa luta que você está enfrentando. Deus está dizendo para você nessa noite: essa situação que você está enfrentando parece ser difícil, parece que não vai mudar, mas a promessa que tem para se cumprir na tua vida, ela é muito maior. O apóstolo Paulo vai dizer: porque eu tenho por certo que as aflições deste tempo presente não vão de se comparar com a glória em que nós há de ser revelada. É Deus dizendo para mim e para você: não se preocupa com a situação, apenas adore, porque o que eu tenho para fazer
exaltar a Deus nessa noite? Ele está neste lugar. Quem pode nessa noite exaltar ao Deus que fez a promessa? Deus está dizendo para você: não se preocupa, não se desanima, o melhor está por vir, a promessa está por se cumprir, o sofrimento está por acabar, e você vai viver o melhor na tua vida. Oh glória, oh glória, oh glória. Só que para viver a promessa de Deus, é necessário adorar ao Deus da promessa no meio da prova. Para viver a promessa de Deus é necessário adorar ao Deus que fez a promessa no meio da adversidade. O nosso problema muitas vezes é que nós queremos viver a promessa, mas nós não queremos passar pela adversidade. E no meio da adversidade nós muitas vezes nos calamos. No meio da adversidade muitas vezes nós ficamos num canto atirado, se perguntando o porquê isso está acontecendo, o porquê eu estou enfrentando essa situação. Até quando, Senhor, eu clamarei e Tu não me ouvirás? Até quando eu gritarei violência e o Senhor não me salvarás? Mas Deus nessa noite está buscando um povo que em meio às maiores adversidades da vida, em meio aos maiores problemas, aleluia, vão se levantar, assim como Abacuque se levantou, e vão começar a adorar a Deus, e vão começar a exercitar a sua fé. Deus está dizendo nessa noite: a promessa que tem para se cumprir na sua vida, ela depende da fé depositada em mim. Oh glória, Deus está dizendo para você: você quer viver a promessa? Tenha fé no meio da adversidade. Você quer viver a promessa? Tenha fé que o dia mau vai terminar. Tenha fé que a luta vai acabar. Tenha fé que o sofrimento vai ter um fim. No momento em que você usar a sua fé e depositar ela no Senhor, você vai viver a promessa de Deus na tua vida. Se coloca de pé nessa noite. Aleluia. O Deus que fez a promessa, Ele está neste lugar. O Deus que fez a promessa, Ele está aqui nessa noite. Vou falar mais uma vez para você: o Deus que fez a promessa, Ele está aqui nessa noite. E o Senhor nessa noite está perguntando: até quando você vai reclamar? Até quando você vai perguntar? Até quando você vai ficar preso nos seus questionamentos? Deus está te chamando nessa noite para um momento de comunhão com Ele. Como, irmão Davi, que momento de comunhão Deus está te chamando nessa noite para você parar de reclamar, parar de murmurar, parar de se questionar e começar a adorar a Ele. Porque no momento em que você adorar aqui nessa noite, o Deus que te fez a promessa, Ele está indo ao encontro da tua casa. No momento em que você levanta a mão num culto como esse para adorar, o Deus que fez a promessa, Ele começa a trabalhar em teu favor. No momento em que você chega num culto como esse, e você chega cansado, se arrastando, já sem força,
porque são tantas as adversidades, são tantos os problemas, mas você entra na casa do Senhor, dobra os seus joelhos e começa a adorar a Ele. Ele começa a renovar as tuas forças, e Deus nessa noite, Ele te trouxe aqui para te dizer que hoje é noite de renovar as forças, porque a promessa está prestes a se cumprir, e para a promessa se cumprir, você precisa estar preparado, e Deus nessa noite te trouxe aqui para preparar a tua vida, para viver o milagre de Deus. Oh, glória! Eu peço para o grupo de louvor cantar um louvor nessa noite. E eu quero te convidar a passar aqui na frente para adorar ao nome do Senhor. Você que veio nessa noite buscar renovo, fortalecimento, passe aqui na frente. Você que quem sabe chegou aqui nessa noite cansado, cabisbaixo, sem saber o que fazer, passe aqui na frente, nós vamos estar orando nessa noite por você. O Deus que te fez a promessa está aqui, e Ele te trouxe aqui porque Ele cuida de você e porque Ele quer te dar força. Ele te trouxe aqui porque Ele quer te renovar para você viver aquilo que Ele prometeu. Deus está chamando você nessa noite dizendo: para de questionar, para de perguntar, para de indagar, e apenas adore ao meu nome, que eu vou trabalhar em teu favor. Apenas exalte o meu nome, que eu vou realizar o milagre. Apenas exalte o meu nome, que eu vou realizar a obra. O grupo de louvor vai cantar, e você vai passar aqui na frente adorando, e você vai passar aqui na frente glorificando, e você vai passar aqui na frente dando glória a Deus, e através do teu glória a Deus, através da tua oração, através da tua adoração, Deus vai realizar o milagre na tua vida. Passe aqui na frente nessa noite, o pastor Ogemiro estará orando pelas suas vidas. Aqui e te adorar.